Então a gente vai ver agora as medidas de posição em variabilidade, começando com as medidas de variabilidade. Então, assim, as medidas de centralidade são muito boas para resumir os dados, né? Mas em termos ali do, de um ponto central. Mas ela não responde para a gente perguntas do tipo assim: ó, se eu tenho a média, eh, se eu tenho uma média aqui igual a 7,4 e a outra média e a mediana igual a 7,7, tá? Como é o comportamento dos dados ou a dispersão dos dados em torno dessa medida de centralidade? Pode ser que eu tenha um valor mais alto aí ou um valor mais baixo, é, né? Porque aí, no caso, a média e a mediana não são próximas, mas não são iguais. O fato da média estar menor é por conta da existência de um valor discrepante ou é a natureza dos dados ter uma dispersão maior ou uma heterogeneidade, tá? Então, a, só as medidas de centralidade elas não respondem essas perguntas em relação à dispersão e à homogeneidade e heterogeneidade dos dados. Então, a gente precisa de outras informações a mais para a gente responder essas perguntas. E aqui a gente vai trabalhar agora as medidas de dispersão, né? A definição de medida de dispersão é que é uma medida onde ela vai representar o grau de homogeneidade ou grau de heterogeneidade, tá? O grau de dispersão da variação dos dados em torno de uma medida de centralidade. No caso, a mais usada para fazer a comparação é a média aritmética ou a média amostral, tá? Média aritmética e média amostral é a mesma coisa. Então, o que a gente vai estudar aqui é como é a dispersão, como é a variação dos dados em torno da média amostral. E aí a gente vem para essa definição aqui, tá? A primeira medida de dispersão que a gente vai ver, ela é chamada de variância. É, ela é dada por essa expressão. Essa expressão, ela significa o seguinte: xi aqui é o valor que eu estou observando no indivíduo I. Então, por exemplo, se eu estou observando a taxa de glicose, então o valor aqui da glicose da pessoa, eu vou colocar aqui, tá? Esse x barra, ele está representando a média amostral. Então, eu vou pegar e calcular a média da minha amostra e vou colocar aqui. Então, quando eu faço uma diferença, eu estou calculando a distância do meu, da observação do meu indivíduo em relação a uma medida de centralidade, a uma medida que está correspondendo à amostra inteira, tá? Então, quão longe está esse indivíduo da média da amostra? Então, é o que a gente tem aqui entre parênteses, tá? É, como esse valor xi pode estar, ele pode ser menor ou ele pode ser maior do que a média, então esses valores aqui eles podem ser positivos e negativos. Esse valor aqui, que é a diferença entre os dois, a gente chama de desvio, tá? É a distância entre um determinado valor e a média amostral. E quando eu elevo ao quadrado, esse desvio ele passa a ser somente valores positivos. Então, aqui eu tenho uma medida que a gente chama de desvio quadrático, tá? Que é o desvio elevado ao quadrado. E aí agora sim, eu tenho uma medida positiva desses desvios, eu consigo calcular, por exemplo, qual é a média desses desvios em torno da média, ou seja, qual é a variação média
das observações em torno da média amostral. E aí é exatamente isso que é a variância amostral, tá? A variância amostral, ela representa, né, o grau de variabilidade dos dados em torno da média, tá? Bom, ela não é de fato uma média dos desvios quadráticos, porque aqui eu estou dividindo por n menos 1, tá? Fosse dividido por n, aí sim seria uma média dos desvios quadráticos. Mas ele é aproximadamente a média dos desvios quadráticos, tá? Tem uma explicação matemática para isso daqui ser n menos 1 e não n, tá bom? É que a gente vai ver mais lá para frente o porquê dessa expressão aqui, tá? Mas no momento ela é a expressão que vai determinar para a gente se um determinado conjunto de dados ele é homogêneo ou ele é heterogêneo. Então, assim, como é que a gente analisa? Variância pequena, ela indica que os dados são homogêneos, e possivelmente eu não tenho influência de valores externos, tá? Sejam eles valores discrepantes, erros não amostrais, que são os outliers, e outras características que a gente ainda não vai falar agora, que no caso aqui está escrito grupos, mas a gente não vai falar isso agora, por enquanto. É, e quando eu tenho uma variância grande, indica que meus dados são heterogêneos, tá? Isso fica fácil de você observar porque se o xi ficar muito longe dessa média amostral, esses desvios quadráticos vão ser números grandes. E a média de números grandes é um número grande, tá? Agora, se os xis forem muito próximos de x barra, ou seja, eu vou ter desvios pequenos, então a média desses desvios também vai ser um valor pequeno. Então significa que quanto maior é a variância, mais distantes estão as observações da média amostral, tá? E aqui, é, e essa variabilidade grande pode ser algo inerente ao experimento, tá? Pode ser que realmente meus dados são heterogêneos, ou essa variância grande ela pode estar ocorrendo pela influência de fatores não amostrais que a gente não conseguiu controlar no processo de amostragem, tá? Posso ter aqui valores discrepantes, eu posso ter outliers também, e eu posso ter outros tipos de características. Bom, o problema da variância em relação à média, né, é a interpretação dela, porque ela não é facilmente interpretável, tá? Por exemplo, como eu estou calculando aqueles desvios ao quadrado, então a minha unidade de medida vai ser ao quadrado. Então, por exemplo, se eu vou calcular a taxa de glicose de uma pessoa, de pessoas, né, de pacientes, é, essa taxa de glicose ela é medida, acho que é em miligramas por decilitro, então vai vir uma resposta bem assim para você. A variância da taxa de glicose dos indivíduos é 30 miligramas ao quadrado por decilitros ao quadrado. Isso para a gente não faz o menor sentido. O mesmo que eu dizer que a variabilidade do tempo de fabricação de um produto é de 4,5 segundos ao quadrado, ou que a variação do peso de pessoas é 10,2 quilogramas ao quadrado, ou a variância de altura das pessoas é de 40 centímetros ao quadrado. Isso não faz o menor sentido para a gente, tá? Então, para a gente ter ainda uma medida de variabilidade, né, e conseguir interpretá-la estando na mesma unidade de medida, a gente simplesmente calcula a raiz quadrada dessa variância. E essa raiz quadrada da variância tem um nome na estatística e é chamado de desvio padrão,
tá? O desvio padrão ele é feito somente para isso, para eu corrigir esse problema de ter a unidade de medida elevada ao quadrado, tá? Então, quando eu passo a raiz aqui, eu volto para a unidade de medida original dos meus dados, né, da minha característica, e aí eu consigo interpretar esse resultado, tá? Então, ela tem a mesma interpretação da variância. Se ela é grande, ou se ela, desculpa, se ela é pequena, ela é homogênea. Se o desvio padrão é grande, significa que os meus dados são heterogêneos. Eu posso ter, tá? Não, não é, não é exato que tenha só por ter uma variância grande, que tenha erros não amostrais, tá bom? E outliers. Bom, mas ainda assim fica uma dúvida para a gente, como é que a gente vai interpretar uma variância grande e uma variância pequena, tá? Seja eu olhando a variância, seja eu olhando o desvio padrão. O que significa uma variância e um desvio padrão grande e uma variância e um desvio padrão baixo? Não tem, não tem uma regra para a gente fazer isso usando somente variância e desvio padrão, tá? Porque dependendo da unidade de medida, essa interpretação vai variar. Mas existe uma outra medida que é chamada de coeficiente de variação, que aí coloca todas as características numa mesma escala, e aí a gente consegue verificar a- se a variabilidade é alta ou se a variabilidade é baixa, tá? Então, o coeficiente de variação ele é calculado como sendo o desvio padrão dividido pela média amostral. E aí eu multiplico por 100 para ficar em termos de porcentagem, porque fica ainda mais fácil a gente interpretar. E como é que a gente interpreta esse coeficiente de variação? Existem várias escalas para a gente eh, analisar a variação, tá? A que eu estou colocando aqui para vocês é um exemplo de uma escala que é usada para determinar o tipo de variabilidade que eu tenho a partir do coeficiente de variação. Quando eu tenho um coeficiente de variação menor do que 50%, eu digo que os dados têm uma baixa variabilidade. Quando o coeficiente de variação está entre 50% e 70%, eu digo que eu tenho uma variabilidade moderada. Quando o coeficiente de variação é maior do que 70%, aí eu digo que os meus dados tem alta variabilidade, tá? Ou seja, são heterogêneos. Então, se for abaixo de 50%, baixa a variabilidade, significa homogeneidade. Se tem alta variabilidade, significa heterogeneidade, tá bom? Ou seja, quanto maior a variação, mais diferentes são os objetos de estudo no fenômeno que eu estou estudando. Bom, as medidas de posição, elas são um pouco mais complicadas de se analisar. Eh, eu vou defini-las agora, mas a gente vai focar na interpretação disso quando a gente vê os gráficos, porque aí fica muito mais fácil da gente interpretar os resultados no gráfico do que aqui somente com os valores, tá? As medidas de posição são medidas que vão dividir, tá? Vão particionar os dados em partes iguais. Existem basicamente, as mais populares são esses dois tipos de medidas de posição, o quartil e o percentil, tá? Sendo o quartil o que a gente vai focar, que é o mais utilizado, que divide os meus dados em quatro partes iguais, tá? Assim como a mediana, ah, esses quartis, eles precisam ser eles são calculados a partir do rol, né, da ordenação dos dados de forma crescente. E aí tem umas expressões bem
bem chatinhas para quando eu calculo cada um, dependendo do se o tamanho da amostra é par ou ímpar, tá? Então, ele tem aquela mesma dificuldade da mediana. Eu não tenho uma única expressão. Então, o que o quartil faz é isso daqui, ó. Digamos que eu tenho aqui uma distribuição de salários de pessoas, eh, começando aqui com o menor valor, com o menor salário observado, que é o mínimo. Aí eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil e o maior valor, que é o máximo, tá? Então, eh, entre o mínimo e o primeiro quartil, eu tenho 25% das observações. Do primeiro quartil até a mediana, eu tenho 25% das observações. Da mediana até o terceiro quartil, eu tenho também 25% das observações. E por fim, do terceiro quartil ao máximo, eu também tenho 25% das observações. Então a gente consegue, eh, a partir dessas medidas, começar a entender a distribuição, né, o comportamento probabilístico dos dados. Pelo menos, né, qual a probabilidade do- dos dados estarem abaixo de um determinado valor, que é o primeiro quartil. Aí a gente já sabe que é 25%. Qual a probabilidade de eu ter observações acima do primeiro quartil? Aí eu tenho aqui, ó, 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Então, abaixo do primeiro quartil eu tenho 25% das observações, acima dele eu tenho 75% das observações. Se, por exemplo, aqui fosse a questão de taxa de glicose ainda, tá? Digamos que o menor valor aqui da taxa foi de 80. O primeiro quartil vou colocar aqui em 120, tá? Primeiro quartil em 120. Pelo menos nas escalas mais rigorosas, é, uma taxa de glicose acima de 100, ela já não é o normal, né? Já é uma hiperglicemia, tá? Então, com isso aqui, vocês já conseguiriam responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de uma pessoa dessa minha população que eu estou estudando é, ser de pessoas com hiperglicemia, ou diabetes, ou pré-diabetes do tipo? E aí você viu aqui, o primeiro quartil é igual a 100, significa que 75% das pessoas têm a taxa de glicose acima do limite máximo considerado normal. Então, 75% das pessoas são hiperglicêmicas, tá? Então, os quartis eles servem para a gente ter essa interpretação. A mediana a gente já viu como é a interpretação, menor do que ela 50%, maior do que ela 50%. E do terceiro quartil é o contrário do primeiro. 75% das observações são inferiores a ele e 25% das observações são maiores do que ele. Então, por exemplo, se no caso aqui o terceiro quartil fosse igual a 100 na taxa de glicose, qual é a probabilidade de uma pessoa ser hiperglicêmica? É de 25%. Se você está analisando duas amostras diferentes, duas populações diferentes, a primeira que a gente analisou lá, ela tem uma propensão maior a desenvolver doenças como a diabetes. A segunda amostra, ela já tem uma probabilidade menor. Então, as pessoas ali têm uma propensão menor, né, a ter essa, essa doença. Bom, e é assim que a gente vai analisar os quartis, tá? É, assim como a mediana, eles também têm a propriedade de serem medidas robustas, ou seja, eles não vão variar é, com a presença de valores discrepantes, tanto aqui no mínimo quanto aqui no máximo.
tá? Ela não vai ter esse tipo de problema. É, e aí elas são medidas interessantes para a gente avaliar, né, se existe a influência de outros fatores externos e tudo mais, tá? Tem umas regras aqui, mas elas são bem, bem complexas de se analisar. Isso daqui é uma questão de uma prova que eu já passei e que ela é interessante da gente analisar.